Os casos de dengue continuam em alta no litoral norte. Nesta semana, Ubatuba e Caraguatatuba confirmaram novos pacientes com a doença. De janeiro a março, Caraguatatuba já supera os casos de dengue registrados em 2018 inteiro. Só nos 3 primeiros meses deste ano, o município soma 77 pacientes confirmados com a doença. No ano passado todo, a cidade teve apenas 10 casos de dengue. 9 pacientes ainda estão em investigação. Já em Ubatuba, 82 pessoas foram infectadas pelo mosquito Aedes aegypti. 55 casos foram registrados só este mês. A maioria dos pacientes mora nos bairros Perequemirim, Centro, Itaguá, Perequiaçu e Estufa 2. A população não pode descuidar, né? Importante. A intolerância e a falta de gentileza também provocam grandes estragos no trânsito. E com as ruas cada vez mais cheias de carros, a combinação de motoristas imprudentes e pedestres desatentos pode não terminar bem. Na maior cidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, 15 pessoas morreram vítimas de atropelamento no ano passado. Na tentativa de reduzir esta estatística, esta semana a Prefeitura lançou uma campanha que estimula justamente o bom senso entre os agentes que compõem todo esse sistema, que é o trânsito. Além da conscientização, a meta também é investir em sinalização e acessibilidade. A Avenida Juscelino Kubitschek, em São José dos Campos, é a via que mais registrou atropelamentos em 2017 e 2018. E justamente nela não faltam flagrantes de imprudência no trânsito. É motorista parando em cima da faixa, pedestre atravessando onde não deve, falta de conscientização e não é só aqui. Não custa a gente respeitar as pessoas, né, os pedestres, né? Eu hoje, por exemplo, eu tenho problema nas pernas, tenho dificuldade para atravessar uma avenida correndo e por muitas vezes eu já quase fui atropelado porque a pessoa não espera, não. Nós estamos muito atrasados em relação à educação. Não é só do motorista, do pedestre também. Entendeu? O pedestre ele acha que ele é o dono da situação, por sua vez o motorista também não o respeita e aí cria-se uma situação meio complicada. Parece tão difícil mudar essa realidade, né? Mas uma campanha em São José dos Campos está apostando em algo simples, a gentileza. É aquele gesto em que o pedestre sinaliza a intenção de atravessar a rua e o motorista concede a passagem com segurança. Exemplos que, infelizmente, ainda são raros. A partir do gesto de gentileza, de solicitação de passagem e o motorista retribuindo esse gesto de gentileza, dando passagem para o pedestre, a gente começa a melhorar as relações entre os usuários. E isso reflete diretamente na segurança no trânsito. A partir de agora, a ação vai continuar de forma itinerante. Pelos próximos 2 anos, os agentes de trânsito vão percorrer pontos como este, em que a faixa de pedestre não tem semáforo, para seguir disseminando a ideia de que gestos simples fazem muita diferença. Faz porque aquele negócio, você dando... tem que dar um exemplo para que as pessoas venham mudando. O que é o tipo? Tipo assim, se você está na faixa de pedestre, o cara tá vendo que você tá parado ali, não importa quantos minutos faz que você tá parado. Mas a obrigação dele é ele parar e dar lugar para você que é pedestre. A campanha também engloba melhorias na sinalização do trânsito. Até 2021, a cidade deve receber mais 1.000 rampas de acessibilidade e 50 travessias elevadas. Por meio dessa iniciativa, a expectativa é diminuir as estatísticas e deixar o trânsito da cidade mais seguro. No último ano, 15 pessoas morreram vítimas de atropelamento em São José dos Campos, de acordo com o levantamento do Infociga, que reúne os dados estatísticos sobre acidentes de trânsito divulgados pelo governo do estado. É um programa, na verdade, que envolve ações de comunicação e conscientização, envolve ações de engenharia, como a melhoria das calçadas, a melhoria dos tempos de travessia de pedestres nos semáforos, implantação de lombofaixas, rampas de acessibilidade de pedestres e agora a gente inicia um processo de revisão da lei da calçada segura, tornando ela mais moderna, mais fácil de ser cumprida e mais fácil de ser ampliada para toda a cidade. A Jéssica não tinha o hábito de sinalizar a travessia, mas daqui para frente resolveu fazer o correto. É bem difícil de estar passando aqui, atravessando. A gente fica até um pouco com medo. É bom que ele se conscientize e a gente também aprende mais.
Agora o esporte. Pelo Brasileirão Feminino da Série A1, as meninas do São José sofreram a primeira derrota na competição. Jogando em casa, a Águia perdeu por 2-0 para o Flamengo. Um jogo entre invictos. São José e Flamengo entraram em campo para a terceira partida do Campeonato Brasileiro, buscando ambos a terceira vitória. E por isso mesmo, o duelo foi tão equilibrado. As duas equipes fizeram, pelo menos no começo, passes mais curtos, que quase não passavam do meio do campo. O primeiro chute a gol foi do Flamengo, meio tímido, que não deu em nada. Só que o time visitante foi pegando embalo e se aproximando cada vez mais. E numa dessas, numa bobeira do São José, Andressa foi lá e abriu para o Flamengo, 1-0. E o Flamengo continuou apertando. Nessa jogada, quase saiu outro gol. Quase. Mas o São José não se intimidou, não. E foi para cima, numas tentativas de gol meio de longe. Mas tá valendo, né? O Flamengo fechou bem a defesa e ficou difícil de entrar. Nessa jogada, até a torcida ficou empolgada com o disparo da Lívia, mas ela estava impedida. Nessa outra jogada, Nath Rodrigues tomou o primeiro cartão amarelo do jogo e teve bola na trave do São José. No segundo tempo, o São José voltou com mais vontade, dominou melhor a bola e chegou para cima do Flamengo. Mas na primeira oportunidade, foi o Flamengo quem fez. Flávia abriu o 2-0. Poliana teve a chance, quase sozinha, de diminuir essa diferença no placar, mas chutou fraco. E o São José perdeu a invencibilidade, perdendo de 2-0. Mas segundo o técnico, o time jogou bem, independentemente do resultado. Na verdade, nós fizemos um jogo bom. A gente avalia que houve algumas situações positivas, mas como eu disse aqui para elas, quando você ganha não está tudo certo e quando perde não está tudo errado. A gente sabia que ia ser um jogo forte e a gente estava treinando bastante essa semana, bola parada, infelizmente tomamos um gol nesse aspecto, né? Não esperávamos mesmo tomar esse gol de bola parada, mas a gente não deixou se bater no jogo. Fomos para cima, infelizmente, eu não sei se estava ou não impedido, acabamos levando o segundo gol aí no finalzinho, aí foi difícil recuperar. Depois do intervalo, em Taubaté, passagem de uma carreta provoca interdições durante esta noite em ruas da cidade. E ainda o exemplo de solidariedade do nosso quadro Notícias do Bem desta quinta-feira vem de São José dos Campos. Hoje a gente mostra a missão desenvolvida por um projeto na cidade que se dedica à inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Hora certa para você, 7h10. Continue com a gente. O Band Cidade volta em instantes.